Meus queridos, verbo to be no presente da maneira mais simples, direta e sem drama que eu consegui explicar para vocês. Bora lá? Começando do começo, o que é um verbo? São aquelas palavras que a gente vai usar geralmente para descrever ou uma ação ou um estado. Então, verbos como dirigir, comer, brincar entram aqui na categoria de ação, e verbos como permanecer, continuar, ficar entrariam aqui na categoria de estado. E o nosso verbo to be entra onde? O to be, pessoal, vai descrever estado. E a gente pode entender ele de duas maneiras diferentes no português. Vamos dar uma olhada nisso. No português, pessoal, a gente pode traduzir, a gente pode entender o verbo to be como ser ou estar. Então, se eu sou legal, se eu sou alto, se eu sou um professor, tudo isso aqui é verbo to be. E se eu tô cansado, se eu tô doente, se eu tô em casa, tudo isso aqui é verbo to be também. E aí você pode se perguntar, como é que eu faço para saber quando o verbo to be significa ser ou estar numa frase? E a minha resposta vai ser depende. Depende do contexto. O contexto vai ser o nosso melhor amigo, um grande aliado nesses casos. E não só quando a gente estiver falando de verbo to be, tá? Em diversas outras situações no inglês também. Dito isso, pessoal, vamos entender o porquê que o verbo to be geralmente é ensinado separadamente dos outros verbos, o que ele tem de diferente, o que ele tem de especial. Para isso, eu trouxe o exemplo do verbo to work, trabalhar, aqui para vocês. E eu queria já chamar a atenção para essa palavrinha que vem na frente do work, o to. Geralmente, quando a gente tiver um verbo com o to na frente, isso significa que ele está no que a gente chama de infinitivo, o infinitive. E o que isso quer dizer? Que o verbo não está conjugado, não tem ninguém realizando aquela ação. É muito parecido com o ar, ir do português. Então, verbos como, sei lá, cantar, comer, partir, não estão conjugados, eles não têm sujeito, não tem ninguém para realizar aquela ação. E se eu quiser conjugar, o que eu faço? Aí sim, a gente vai acrescentar um sujeito na frente do verbo. No inglês, pessoal, se a gente estiver pensando em presente, na hora de conjugar um verbo, a gente vai simplesmente colocar essa palavrinha, né, aqui no caso work, na frente do sujeito. Então, se eu quiser dizer que eu trabalho, I work. Se eu quiser dizer que você trabalha ou que tu trabalhas, you work. Se eu quiser dizer que nós trabalhamos, we work. E assim por diante. O verbo, né, a palavra, não vai sofrer nenhuma alteração. Ela vai seguir a mesma, a única coisa que vai mudar são os sujeitos na frente. Para não falar que não muda nunca, vai rolar uma alteração quando o nosso sujeito for a terceira pessoa do singular, né? O famoso he, she, it. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer que ele ou ela trabalha, he ou she works, com esse S aqui no final. Mas é só isso, e a gente não tá falando de present simple, desses verbos agora, ok? Pensando nisso, pessoal, nessa maneira que a gente tem de conjugar um verbo no presente, no inglês, se a gente fosse fazer a mesma coisa com o verbo to be, a gente basicamente iria fazer o quê? Colocar essa palavrinha aqui na frente dos sujeitos. Então, se eu quisesse dizer que eu sou ou eu estou, eu diria I be. Você é ou você está, you be. Ele é, ele está, ela é, ela está, he be. She be, e assim por diante, correto? Mas a gente sabe que não é isso que acontece, e essa é a principal diferença do to be para os outros verbos. Quando a gente vai conjugar ele, nós temos três formas diferentes. São elas o am, o is e o are. E quando a gente usa cada uma dessas formas, depende do sujeito. Cada sujeito vai usar uma forma diferente. Então vamos dar uma olhadinha como ficam essas combinações. Aqui na tela para vocês, pessoal. Se o nosso sujeito for I, a gente vai usar am. Se os nossos sujeitos forem he, she ou it, a gente vai usar is. E se os nossos sujeitos forem you, we
ou they, a gente vai usar o are. Por exemplo, se eu quiser dizer que eu sou ou eu estou, I am. Se eu quiser dizer que ele é ou ele está, he is. Ela é, ela está, she is. Você é, você está, ou vocês são, vocês estão, you are. Nós somos, nós estamos, we are. Eles são, eles estão, elas estão, they are. Beleza? Basicamente é isso. Esse é o verbo to be. Um verbo de estado, que significa ser ou estar, tem 3 formas diferentes no presente que dependem do sujeito. E aí vocês têm aqui na tela as combinações. Uma coisa que eu acho legal de destacar é o seguinte: nós estamos usando aqui esses pronomes pessoais como exemplo de sujeitos para ilustrar isso aqui um pouco melhor, mas não necessariamente numa frase, o nosso sujeito vai ser alguma dessas palavras, correto? Então vamos imaginar o seguinte: se a gente quer dizer que a Mary tá cansada. Mary, tananã, tired. Como é que a gente vai saber qual das opções de to be é a mais adequada? A gente tem que tentar entender qual dessas palavrinhas, né, substituiria Mary. Então, quem é Mary? Mary é ela. She. E qual a forma do to be para she? Is. She is. Então, Mary is tired. Correto? Mas vamos pensar o seguinte: não é só a Mary que está cansada. O John e a Mary estão cansados. O nosso sujeito agora é tudo isso aqui. John and Mary. E quem é esse pessoal? Eles. John and Mary são eles. They. A forma do to be para they é o are. They are. Logo, John and Mary are tired. Correto? Fez sentido? Outra coisa que é legal de destacar aqui, pessoal, são as contrações. Isso aqui que vocês estão vendo entre parênteses. E o que é isso? Só uma forma mais curta da gente dizer a mesma coisa, ok? O inglês é uma língua muito econômica, então isso aqui é bem comum de acontecer. Se eu disser I am ou se eu disser I'm, eu vou estar dizendo a mesma coisa. Eu sou ou eu estou. Se eu disser he is ou his, mesma coisa. Ele é ou ele está. You are ou you're, a mesma coisa. É só realmente uma maneira mais curta da gente dizer isso. Para não dizer que é exatamente a mesma coisa, as formas contraídas, elas são um pouco mais informais. Mas não é como se, pessoal, quando a gente usasse as formas completas, a gente estivesse sendo mega formal, mega rebuscado, e quando a gente estivesse usando as formas contraídas, a gente estivesse sendo super informal. Elas são só um pouco mais informais. Numa conversa, num bate-papo de dia a dia, provavelmente a gente usaria as formas contraídas, ou a gente vai ver o pessoal usando as formas contraídas, ok? Mas em sentido, elas são a mesma coisa. Agora eu queria falar rapidinho com vocês sobre as negativas e as interrogativas do to be. Se eu quero negar usando o to be, então, por exemplo, dizer que eu não sou ou que eu não estou, eu vou dizer I am not. Eu vou simplesmente acrescentar a palavra not na frente do verbo. E isso acontece em todos os casos. Ele não é ou ele não está, ela não é ou não está, he is not ou she is not. Você não é, você não está, eles não são, eles não estão. Mesma coisa, pessoal. Are not, ok? E as contrações também aparecem aqui na negativa. Então, a gente vai ter a contração do is com o not, que vira o isn't, e do are com o not, que vira o aren't. Mais uma vez, é só uma maneira de deixar isso aqui mais curto e levemente mais informal. O que a gente não vai ter é a contração, né, a junção do am com o not. Isso aqui não acontece. Se a gente quiser, de alguma maneira, contrair isso aqui, o I am not, a gente pode usar a contração da afirmativa, I'm, com o not na frente, ok? Mas a gente não vai juntar essas duas palavrinhas aqui. E aí, alguns de vocês podem
tá se perguntando, mas e o ain't? Eu já vi essa palavra em música, em filme, em algum lugar. Isso aqui não é a contração do am com o not? E o que eu vou dizer para vocês é que depende, sim e não, mas depende do contexto, depende da situação. Minha indicação para vocês, pessoal, é que, por enquanto, pelo menos, ignorem o ain't, ok? Ele vai depender muito da nossa compreensão do contexto em que ele é usado e tudo mais. Então, a gente pode fazer um vídeo só focado no ain't. Se vocês se interessarem, deixem aí nos comentários para eu saber, ok? E agora, para a gente finalizar, vamos falar rapidinho das interrogativas, como é que a gente pergunta usando o verbo to be. E como vocês podem ver, quando a gente for perguntar, vai rolar uma inversão do verbo e do sujeito. O verbo to be vai para frente do sujeito. Então, se eu quiser perguntar se eu sou, eu estou alguma coisa, am I? Ele é, ele está, ela é, ela está. Is he, is she, is it? Você é, você está, are you, are we, are they, e assim por diante, certo? Lembrem também, pessoal, de mudar a entonação da fala de vocês para a gente deixar ainda mais claro de que isso aqui se trata de uma pergunta. Não é porque o inglês marca as interrogativas com uma inversão ou com um auxiliar, às vezes, que a nossa entonação não precisa mudar, ok? Façam essa entonação de pergunta. Am I? Are you? Is she? E outra coisa que eu vejo algumas pessoas se confundindo de vez em quando é a respeito do verbo to be começar uma pergunta. Não necessariamente ele precisa ser a primeira palavra de uma pergunta, de uma interrogativa. Se eu fosse querer saber como vocês estão, por exemplo, aquela perguntinha clássica. How are you? Como é que você tá? Como é que vocês estão? A gente começa pelo how, pelo como. Daí o are, o to be e, por último, o sujeito, beleza? É só isso aqui que vai trocar de ordem. E por fim, eu trouxe alguns exemplozinhos para a gente ver a questão do contexto mais claro, né? Como é que a gente sabe se o verbo to be está significando ser ou estar na frase. Então vamos pensar nessas duas frases aqui. You are late, you are tall. Se eu fosse pedir para vocês traduzirem essas duas frases, eu chutaria que vocês traduziriam a de cima como você está atrasado e a de baixo como você é alto. Tô certo? Porque no português a gente vê a questão de se atrasar como não como algo fixo, né? Mas como algo que pode acontecer, volátil, depende do dia, depende da situação, certo? Já a gente vê a característica de ser alto, de ser alta, como alguma coisa mais fixa. Por isso que a gente usa o verbo estar para falar que a gente está atrasado e ser para falar que a gente é alto, que a gente é baixo. No inglês, não é que eles não façam essa distinção de algo mais volátil e de algo mais fixo, é só que é uma característica da língua. Eles vão usar o mesmo verbo nas duas situações. Mesma coisa para esses exemplos da direita. Se eu fosse pedir para vocês traduzirem I am single e I am married, eu estaria que vocês traduziriam isso aqui para como? Sou solteiro, eu estou solteiro, solteira? Provavelmente a segunda opção, né? Eu estou solteiro, porque a gente vê essa condição como alguma coisa transitória, né? Ela não é necessariamente fixa. Já aqui embaixo, casado, casada, a gente vê isso como uma coisa mais fixa, que não vai mudar. Mas a gente vai usar o to be nos dois casos. Então é isso, meus queridos. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido ajudar vocês, que se o to be era um problema, que se o to be era uma dificuldade, que vocês tenham conseguido entender, que isso esteja um pouco mais claro. Se ainda ficou alguma dúvida, deixem um comentário, vamos tentar se ajudar na seção de comentários. Peço também que vocês deixem o like, o gostei de vocês para ajudar no engajamento e também, se possível, se inscrevam no canal. É um canal novo, estou tentando bater aqui a meta de inscritos do YouTube, então eu agradeço demais se vocês puderem se inscrever, deixar o like e comentar. Muito obrigado, é isso, até o próximo vídeo e bye bye!